Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O louvor estava maravilhoso. Tempo de adoração ao Senhor. Nós adoramos o Senhor em espírito e verdade, porque assim o Senhor quer que nós entramos nesse lugar de liberdade nele. E esse lugar de liberdade é um lugar maravilhoso de andar. É o melhor lugar para estar, é o lugar de liberdade. Mas parece que muitas vezes nós somos aprisionados na mente, e nós temos uma dificuldade, e eu falo que eu tenho essa dificuldade também, porque eu não consigo cantar e bater palma ao mesmo tempo, né? É muita coisa para fazer. Se eu bato palma e aí na hora que eu vou cantar, eu perco o tempo da palma. É complicado. Mas aí eu tenho vontade de dançar e pular, e eu não sei quanto a vocês, mas aí na hora que eu vou dançar, vou pular, é também fora do esquadro, né? Não dá muito certo, então eu fico só naquele balancinho assim, aleluia, glória a Deus, igual todo mundo, né? Uma grande parte. Mas aí eu vejo as meninas aqui, o pessoal correndo, pulando, falando assim, eu queria fazer isso, mas é muito difícil para mim, aleluia, mas é na liberdade, né? E os meninos acanhados, meu Deus do céu, meninos acanhados, não faz isso não, deixa só o pastor, aleluia. Nós precisamos aprender a viver na liberdade do Espírito. Nós precisamos aprender a viver nessa liberdade. Nós precisamos aprender a viver nessa liberdade de chorar na presença do Senhor, de clamar ao Senhor, porque um dia nós estávamos com Ele na fundação, antes da fundação do mundo. A palavra diz que antes da fundação do mundo nós já estávamos no Senhor, ou seja, nós estávamos em Deus. Nós somos eternos, habitamos num corpo que está morrendo, um corpo perecível com prazo de validade. Na verdade é que esse corpo nosso, ele está morrendo. Na verdade é que nós estamos chegando cada vez mais próximo da morte, mas temos o fôlego de vida, e por isso nós adoramos o Senhor. Por isso nós vamos continuar adorando o Senhor, tendo uma mente renovada. Por isso que o tempo, ele não pode nos cansar, porque nós estamos indo de encontro ao Pai, estamos indo de encontro a Deus. E como nós estamos indo de encontro a Deus? Através da renovação da mente, uma mente de Cristo. E como entender a mente de Cristo? Isaías fala que quem pode instruir ao Senhor? Quem pode instruir ao Senhor? Quem pode dar conselhos a Deus? Existe alguém que pode dar conselho a Deus? Não existe. Mas mesmo assim, como a pastora falou, mesmo sendo limitados como nós somos, o Senhor resolveu habitar em nós. O Senhor resolveu confiar em nós, em levar a riqueza que é a palavra dele, que cura, que liberta e que salva. E o Senhor Jesus, o nosso Jesus, ainda nos ensinou que nós faríamos coisas grandiosas. Muitas vezes nós estamos como aqueles homens, aqueles discípulos que quando viram Jesus subindo aos céus, ficaram olhando para cima. E o anjo pergunta: por que vocês estão olhando para cima? Aquele que vocês estão vendo subindo é o que vai voltar, e vocês verão os céus abertos, anjos subindo e descendo. Isso é poderoso demais. Por isso é tão poderoso que, se nós entendêssemos isso, nós não ficaríamos perdendo tempo com coisas que não importam. Eu tenho ministrado à igreja,
sobre a questão do tempo. O tempo é algo mais valioso do que qualquer ouro e qualquer prata. O tempo, ele tem um valor tão precioso que, se nós entendêssemos melhor sobre o tempo, nós faríamos as melhores escolhas. Então eu não consigo compreender quantos cristãos ou simpatizantes, da forma que você achar melhor, olha para dentro de você, não olha para o outro. Analisa se você é um cristão ou se você é um simpatizante, se você gosta de Jesus ou se você aceitou a paternidade. E é fácil descobrir isso. É só olhar para dentro de nós mesmos e ver se nós trocamos a presença por qualquer outra coisa. É porque ainda não somos filhos, somos simpatizantes. Entenda que Jesus, quando ele caminhava no meio da multidão, ali havia os 12, os 70, uma comitiva, homens, uma multidão. E ali no meio da multidão tinha aqueles que estavam andando mais próximo de Jesus, e tinha aqueles que estavam andando para ver o que Jesus fazia. E nós observando, observando toda a história de Jesus, se nós nos colocarmos nesse lugar, nós vamos ver quem nós somos: simpatizantes, críticos. Estamos ali curiosos, vendo os feitos de Cristo. Estamos ali porque estamos forçados a estar. Entenda, muita gente vem para a igreja forçado. E eu não estou falando de jovens não, tá? Não estou falando de jovens, adolescentes, porque esses não tem como escolher mesmo. Os adolescentes, eles não têm escolha, eles têm que obedecer o pai, tem que ir para onde o pai mandar. Não estou nem falando deles, eu estou falando de muitos pais que estão na casa do Senhor. Estou falando de muitas pessoas, adultos que estão na casa do Senhor, forçados. Mas forçados ao quê? Deixa eu falar uma coisa. É uma pergunta, uma boa pergunta, né? Por que forçados? Porque tem medo de ir para o inferno. Não entendeu nada. Não entendeu que você vem para a casa do Senhor, não tem nada a ver com ir para o inferno ou ir para o céu. Tem a ver se você se aceitou a paternidade, o favor, a graça. Porque enquanto a pessoa tiver medo de ir para o inferno, enquanto a pessoa estiver preocupada se ela vai prosperar ou se ela não vai prosperar, ela não entrou no lugar maravilhoso que é a presença. Esse lugar é para todos, mas poucos conseguem acessar. Isso não significa que eu posso fazer o que eu quero. Isso significa que eu só faço aquilo que está na mente de Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, diz assim: quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Olha só que interessante. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Você entende que muitas vezes o que o pastor está dizendo aqui sobre essa questão de entender que lugar é esse, e aí muitas vezes, né, o irmão ou o primo, né, às vezes ainda não é irmão, é primo, começa a se mexer na cadeira. E não se mexe agora, viu? Para ninguém perceber. Começa a se mexer na cadeira. Fala assim: o que o pastor está falando? Ele está falando que
que é melhor estar nesse lugar, ele é louco. Mas é isso que a Bíblia diz mesmo, porque isso não é para pessoas naturais, é para pessoas espirituais. Enquanto somos naturais, não conseguimos entender o que é espiritual. Enquanto não entramos no Santo dos Santos, não entendemos o que é entrar nessa presença. E eu preciso dizer que todos nós estamos no caminho. O caminho não é fácil, mas não tem nada a ver com recompensa e castigo. Tem a ver com desfrutar da presença, desfrutar de Cristo, ter uma mente renovada, ter uma mente de Cristo. E quando eu falo ter uma mente renovada, é ter uma mente moderna. E aí vai falar assim: mas pastor, você está falando de, igreja, de mente moderna? Olha como está a igreja hoje, está tão moderna que a igreja está até, parece que nem a igreja mais. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sair da religião, sair da religião e entrar para um lugar de relacionamento, de intimidade. Então, quando eu saio da religião, porque a religião ela sufoca, a religião ela traz dogmas, a religião traz prisão, eu saio desse lugar e vou andar na liberdade. E andar na liberdade do Espírito é algo que só sabe quem consegue entrar nesse lugar. A liberdade do Espírito, andar em liberdade, é poder dizer não, é ter a liberdade de dizer não para o seu próximo, dizer não para si mesmo. E a palavra não, ela está tão em evidência, dizer não está tão em evidência, que uma moça está famosíssima porque ela disse não no avião. Não sei se vocês viram isso. Está famosa porque ela disse não. E ela saiu agora, entrevista na Globo, porque ela disse não. Como que está difícil dizer não, né? Parece que agora nós estamos tão preocupados em dizer não, que nós deixamos de ser livres para ser escravo. E dizer não também é ter a mente de Cristo. Dizer não para as próprias vontades, dizer não só porque para agradar o outro. Nós não podemos andar nesse lugar, nós temos que andar na liberdade do Espírito. Nós precisamos andar nessa renovação da mente. Olha só, quem era Jesus? Jesus, ele veio à terra, caminhou no meio do povo. Sabem que Jesus foi criticado. Por que Jesus foi criticado? Ele foi criticado pelos religiosos. A religião criticou Jesus. A religião dizia para Jesus que ele não podia curar no sábado. O que Jesus fez? Curou. A religião disse que Jesus não podia se alimentar no sábado, pegar as espigas de milho para comer. O que Jesus fez? Comeu. A religião tentou aprisionar Jesus, mas a palavra de Deus diz que, e agora eu vou falar aqui sobre um assunto chato que para algumas pessoas, que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. E Jesus diz: está aqui quem é maior que o sábado. Jesus quebra todos os paradigmas, quebra a religião, e por causa disso ele foi perseguido, por causa disso ele foi levado ao Calvário, porque Jesus tinha uma renovação na mente. Jesus, ele era
alguém muito moderno para aquela época. Nós conversamos muito isso lá em casa, sobre Jesus ser moderno. Jesus era fora da curva. E o conselho que a Bíblia nos dá é que tenhamos a mente de Cristo. Então não podemos andar numa direção onde a religião sufoca, onde as pessoas vão te perguntar: vem cá, qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. Né? Você é evangélico, meu irmão? Essa palavra evangélico significa portador das boas novas, não é um título. Então, se você é um portador das boas novas, você precisa ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Se você é portador das boas novas, você precisa andar em comunhão com os irmãos. Porque então Jesus andaria sozinho, carreira solo, não precisava de tanta gente ao redor dele. Mas Jesus andava no meio de muitas pessoas, uma multidão. Jesus, ele fazia diferença, e o poder que estava sobre Jesus se manifestava porque ele tinha a oportunidade de andar com pessoas. Quem acredita aqui nos dons espirituais? Amém? Você sabia? Se você acredita, e é acreditar mesmo, você acredita que você pode usar os dons espirituais? E por que não usa? Não precisa me responder. Por que não usa? Pensa por que não usa. Não usa porque anda sozinho, porque não aproveita a oportunidade, porque não está na comunhão com os irmãos. Jesus, ele manifestava ali o poder dele porque ele tinha a oportunidade, apesar de ser Deus. Mas uma pessoa que anda sozinho não tem oportunidade. Precisamos andar juntos, precisamos ajudar um ao outro, tendo uma mente renovada. Precisamos nos alimentar da fé. Eu não sei quanto a vocês, mas quando alguém me conta uma experiência que teve com Jesus, eu fico vibrando, falando: que maravilhoso. E às vezes tem alguns milagres que acontecem que você fala assim: puxa, podia ser comigo esse negócio, eu podia ter visto isso. Então nós entramos num lugar muito místico, e às vezes nós achamos que nós temos muita coisa para ensinar, e esquecemos de andar com os irmãos para poder aprender com a simplicidade de um, com o egoísmo do outro, com a soberba de outro, sabe? Porque não pensa você que você é tão bonitinho assim, que você é perfeito, e você vai falar assim: nossa, eu tenho um coração tão bom. Vocês já viram alguém falando assim: eu sou uma pessoa tão boa? Quase que aparece duas asas, quase que a pessoa começa a flutuar. Que coisa boa, que pessoa boa. Mas lá em Mateus capítulo 5 diz assim: feliz, ou mais que feliz, são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Meu Deus, como é que é isso, pastor? Está falando que eu tenho que ser pobre em espírito? Vocês já viram que algumas pessoas ofendem as outras falando assim: ah, você é pobre de espírito? Alguém já viu alguém ofendendo a outra falando isso? Não ofensa não, mano. Se alguém me falasse que eu sou pobre de espírito, eu ia falar: glória a Deus. Pobre espírito. Sabe por que é bem-aventurado o pobre de espírito? Porque aqui nós precisamos reconhecer que não temos nada de nós mesmos
para contribuir com o bem maior. Você não tem nada de você mesmo para contribuir para o bem maior, porque todos nós somos dependentes da contribuição divina. E se nós somos dependentes e andamos nessa dependência, então somos pobres em espírito. E ser pobre em espírito mostra que nós não temos nada para oferecer. Sabe por quê? Porque eu não sou capaz de aumentar um dia sequer da sua vida, e nem da minha. Eu preciso transportar Cristo, e quando eu transporto Cristo, como eu sou esse vaso de barro, e eu levo esse tesouro que é a presença de Deus, o que sai de mim não é meu, porque eu não tenho nada, eu sou pobre. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Olha para dentro de você. Será que você é pobre em espírito? Se você é pobre em espírito, ou está se esforçando em ser pobre em espírito, é porque começamos então a ter a mente de Cristo. Jesus, ele veio com umas ideias muito loucas, mano. A conversa de Jesus deixa a gente meio preocupado. Ele fala assim: ame o teu inimigo. Ei, Crislane, essa é fácil para você, hein? Ame o teu inimigo. Cara, como que eu vou amar meu inimigo? Jesus falou que é para amar. Porque nós não estamos fazendo nada de bom, nada de tão grande amando os nossos amigos. Eu já falei isso outras vezes. Da outra face do rosto. Que isso, pai? O sangue já começou a ferver aqui. O rosto começou a ficar vermelho só em pensar. Mas é isso que Jesus está falando. Se alguém te pedir para você andar 1 quilômetro, ande 2. Melhor dar do que receber. Então Jesus ele vem com uma mentalidade muito moderna. E se somos pequenos cristos, o que nós temos que fazer? Aceitar e viver, entendendo que a nossa vida aqui é passageira, nosso tempo aqui está se infinando, está acabando. Talvez para alguns hoje seja o último dia de vida, e que coisa triste, é você viver o último dia sem ter contribuído para a obra de Cristo. Que coisa triste é ter o último suspiro. E nós sabemos que quando isso acontece, parece que acontece um filme na mente da pessoa. Quantas coisas boas deixamos de fazer, quantas pessoas nós deixamos de servir, quanta coisa preciosa que nós não demos valor. E por isso nós precisamos entender que para ter a mente de Cristo nós precisamos observar Cristo, entender que o melhor lugar da aflição é no choro, e não reclamando, murmurando. Muitas vezes nós achamos que estamos murmurando, estamos chorando. Não, chora na presença do Senhor. Senhor, eu não consigo. Senhor, está difícil. Senhor, tem misericórdia. Porque lá nesse mesmo capítulo de Mateus diz que felizes os que choram, pois serão consolados. Quantas lágrimas você tem derramado? Quantas lágrimas você tem derramado pelo teu irmão,
pelo teu cônjuge, pelo teu filho. Quantas lágrimas! O Senhor, Ele vem enxugando todas as lágrimas. Cada lágrima é uma palavra. Então nós não sabemos orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Somente chore. O choro, ele vai clamar. O choro, ele vai trazer o que realmente você está sentindo para a presença do Senhor. E o Senhor vai te consolar, porque felizes os que choram. E parece contraditório, como é isso? Feliz o que chora? Não é feliz o que ri? Felizes os que choram. Precisamos chorar e seremos consolados. A mente de Cristo diz que felizes serão os humildes. E ser humilde não é ser pobre, porque tem muito pobre orgulhoso. E ser humilde não pode ter uma falsa modéstia. Eu me orgulho da minha humildade. Não, ser humilde. Nós precisamos ser humilde, entender que é hora de falar, hora de calar, hora de ouvir. Tem tempo para todas as coisas. E Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de juntar e tempo de espalhar. Eclesiastes 3 conta que o Senhor colocou dentro do coração do homem o desejo pela eternidade, e por isso nós precisamos ter uma mente de Cristo, ser humildes. Então, quando entramos na humildade, nós herdamos a terra. Não está falando nada para a eternidade, não, está falando para aqui, para agora. Quem é herdeiro do Senhor aqui? Aleluia. Não é para você mesmo. Se você diz que você é herdeiro do Senhor, é porque demonstra que você tem a mente de Cristo. Felizes os que têm sede e fome de justiça, e esses estarão saciados. Se liga, quando foi falado aqui, temos que amar o nosso inimigo, a palavra aqui está dizendo que é para a gente não entrar na ira, é perdoar. Mas o Senhor é o juiz, e Ele é justo, e Ele é o justo juiz. Então nós não vamos entrar nessa justiça, porque a nossa justiça é como resto de excremento. Essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus, ela nos traz conforto, ela nos traz uma sensação de estar saciado, né? Sim, essa é a justiça de Deus. A mente de Cristo é para aqueles que alcançam, que são misericordiosos. E o que é ser misericordioso? Felizes são os que têm misericórdia. É um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Ser misericordioso, nós precisamos de misericórdia, e nós precisamos ser misericordiosos. Ser misericordioso nos dias de hoje é algo que parece quase impossível. Primeiro, muitos de nós entramos num lugar onde parece que nós temos a verdade, né? Onde parece que eu preciso dar a minha opinião. Deixa eu te falar, guarda a tua opinião para você.
tua opinião é problema teu. E é muito interessante, é que as pessoas querem dar opinião da nossa forma de criar os nossos filhos, querem dar opinião da forma da gente administrar nossos recursos, querem dar opinião da forma como nós levamos o nosso casamento. Deixa eu te falar, a palavra, ela ensina como devemos criar os nossos filhos. A palavra ensina como devemos tratar o nosso cônjuge. A palavra ensina como nós devemos caminhar em todas as áreas da nossa vida, seja financeira, em todas as áreas. Então, se você está ouvindo a palavra, e ouvir a palavra é meditar nela dia e noite, como está lá em Salmos 1. Aqueles que meditam na palavra dia e noite são como árvores plantadas junto às águas, onde a folha não murcha e as raízes são fortalecidas. Nós precisamos desse lugar. Também ter a mente de Cristo é ter pureza de coração, é não ser malicioso, que não usa as palavras torpes. Vocês sabem o que é a palavra torpe? Todo mundo sabe o que é uma palavra torpe? Não sabe? Palavra de duplo sentido. A palavra, ela tem que ser reta. E para ter a mente de Cristo, nós não podemos ter palavras de duplo sentido. Para ter a mente de Cristo, a nossa palavra tem que ser como águas de fontes que jorram. E para essa água jorrar, nós precisamos que essa pureza de coração venha do Senhor, que Ele derrame sobre nós águas que transbordam. Por isso que existem pessoas, você já ficou perto de pessoas que falam assim, é tão bom ficar do lado dessa pessoa, traz uma paz. Tem pessoas que elas exalam o bom perfume de Cristo. E também tem pessoas que não é muito bom estar perto. Parece que traz um peso, parece que traz uma sensação de desgaste. Sanguessuga, só quer sugar, só quer sugar. Na igreja tem isso também. Você pensa que é só lá fora? Ou pensa que essa palavra aqui é para quem não é crente? Não, é para nós mesmo, para crente. Porém, nós precisamos ter uma mente de pacificadores. Isso é bem-aventurança. O que promove a paz. Já viu pessoas que promovem paz? Nós precisamos ser essas pessoas, promovendo a paz. Só que para ter a mente de Cristo também, nós precisamos ser perseguidos por causa da palavra. Então sempre alguém vai dizer para você, que vida chata essa sua, hein? Só de igreja, você só fala de igreja, você só vive igreja, você só fala de Jesus. Cadê Jesus? Por que Jesus está fazendo isso? As pessoas colocam a culpa em Jesus, como se Jesus fosse o culpado das más escolhas que elas fazem. Engraçado que se planta vento e não quer colher tempestade. Tem alguém comigo aqui? Amém? Amém? Glória a Deus. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. O que você tem plantado? Eu preciso dizer aqui que Jesus, Ele é um exemplo de vida para nós. Tudo que Jesus fez foi para o bem maior. E até hoje Ele não é aceito. Até hoje as pessoas rejeitam Jesus. E as pessoas rejeitam Jesus dentro das igrejas, não só lá fora. Nós precisamos entender que
a religião é assim. A religião, ela é soberba. A religião, ela não é pobre de espírito. A religião te mostra que você tem que fazer por merecer. Mas Jesus, ao contrário de tudo isso, mostra a graça. E o que é graça? Graça é algo que você não merece. Nós não merecemos essa graça, mas Jesus é a graça. Jesus derramou sobre nós esse lugar precioso que é chamado graça. Só que a graça, ela já existia antes de Jesus, porque a graça está em Deus. Quando Deus disse haja luz, já era a graça. Se liga, quando nós estamos andando, fazendo nosso trajeto de vida sem Cristo, é como uma terra que não tem habitação. A palavra diz lá em Gênesis 1 que a terra era vazia e sem forma, e sobre ela parava o Espírito, sobre a face das águas. Está falando de trevas. Enquanto nós não decidimos Cristo na nossa vida, não há luz. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Para ter a mente de Cristo, nós precisamos habitar na luz do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Está dizendo? Se nós somos de Cristo, tem que ter felicidade de estar na reunião dos homens, tem que ter alegria de estar na reunião das mulheres, tem que estar feliz em estar na comunhão com os irmãos, porque ali nós vamos pensar nas coisas que vêm do alto. Nós somos uma tribo que fala a mesma língua, onde que Jesus é o centro. E quando nós estamos assentados à mesa, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor são derramadas sobre nós. Aleluia. Quer prosperar? Quem quer prosperar aqui? Quer prosperar? Quer mesmo prosperar? Comunhão com os irmãos. É ir lá na quarta-feira com os irmãos, na comunhão, levar Cristo para uma casa que não conhece Cristo. Conhece o Jesus histórico, que a maioria das pessoas conhece. O Jesus histórico. Nós não. Nós vamos levar o nosso Abba Pai. Nós vamos levar aquele que nos amou primeiro. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aquele que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós não vivemos para nós mais. A nossa vida ela é uma entrega. Precisamos ter uma vida parecida com Barnabé, de entrega. O que ele fez? Ele avalizou: olha só, pode andar, eu reconheço o chamado nele. E eu sempre falo assim, e dessa última vez que eu falei com os homens, eu falei assim: adote um homem. Ó, adotar um homem, né? Geralmente fala, adota uma criança, né? Adote um homem. Eu preciso dizer para você: adote uma pessoa.
uma pessoa, só uma. Dedica um ano de 2025 somente para essa pessoa, ministrando na vida dela. E eu não estou falando para você trazer ela aqui para a igreja aqui não, tá? Estou falando para trazer para cá não. Estou falando para você apresentar Jesus. Mas um Jesus, Pai, não um Jesus histórico. Não esse Jesus que todo mundo conhece. É um Jesus que morreu por mim e por você. É um Jesus que eu posso dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, todo lugar que eu passar, eu estou manifestando Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Muitos querem viver numa estrutura religiosa. E o que eu aconselho, como pastor dessa igreja, quebra esse paradigma. Não viva uma estrutura religiosa. Não, as pessoas não precisam saber que você é crente pelo seu jeito de falar. Ô varão, varoa. Se quiser falar e achar bonitinho, tudo bem. Mas isso não pode mostrar que você é cristão. O que mostra que você é cristão é quando você é uma oferta viva, um sacrifício vivo. É quando você religa as pessoas. Espera aí, deixa eu te ajudar a te conectar aqui. Você está fora de sintonia. Espera aí, você precisa só de Jesus. É esse lugar que nós precisamos andar. Em Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz assim: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos das suas ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu verei e castigarei a terra com maldição. Tudo que o Senhor quer fazer é que nós entramos nesse lugar de converter as pessoas ao Pai, é de religar, porque a palavra diz que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Talvez ter a mente de Cristo, talvez não, com certeza, é rever os seus conceitos e se analisar. Será que eu tenho a mente de Cristo? Será que a minha mente é moderna? E ter uma mente de Cristo hoje e falar de coisas modernas é sair do lugar da religião e entrar para o lugar de relacionamento. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu peço que você olhe para dentro de si e veja, se analisa, pensa. Que lugar é esse que você está andando? Que lugar é esse que nós estamos andando? De religiosos, crentes do domingo? Estamos aqui porque estamos com medo de ir para o inferno? Ou nós estamos contando as horas para nos reunirmos? Essa oportunidade que você está tendo agora é a oportunidade do céu se abrir. Essa oportunidade que está acontecendo agora é a hora que você ora, clama ao Senhor e as coisas vão acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra diz que onde estiverem dois ou mais, Ele está presente. Então, se Ele está presente onde tem dois ou mais, onde está o teu coração agora? Porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro.
precisa ter uma conversão genuína? Será que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Será que no processo você não se perdeu? Será que não é o momento de se reconciliar com o Senhor? Ou será que é melhor ser simpatizante? Essa mensagem para todos nós. Mas se você que se afastou dos caminhos do Senhor e quiser se reconciliar com o Senhor, ou talvez nunca teve uma convicção de Cristo, conhece só um Cristo histórico, ou um Cristo de alguém, como a pastora falou aqui mais cedo, que Saul fala assim, o Saul fala para Samuel: mas trouxemos uma oferta para o seu Deus. Será que o Deus que você conhece é só o Deus dos seus pais? Que você tenha uma oportunidade, se você quiser se reconciliar com Cristo, vem aqui na frente, nós vamos estar orando com você. Agora, não se preocupe, ninguém vai estar olhando para você. Quem puder agora feche os olhos, que você possa se avaliar. Olha para dentro de você. A tua mente está uma mente cauterizada ou uma mente liberta? Se você tem uma mente liberta em Cristo, se você tem uma mente que conecta com Deus, nas convicções de Deus, não nas suas, você está no caminho certo. Mas entenda uma coisa, não tire vantagem disso. Nós somos dependentes de Cristo. Enquanto toca essa canção, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Mas se você quiser ficar aí também, no teu lugar, pensa só que o Senhor tem a liberdade para transformar a tua mente. E viva realmente uma renovação genuína, onde que você vai falar assim: a partir de hoje, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim.